Olá, meus amigos e minhas amigas. Estou de volta aqui nos nossos encontros, nos nossos bate-papos do YouTube. Passei um tempo fora. Foram dias assim absolutamente maravilhosos e muito ricos em termos de conhecimento. Eu estava nos Estados Unidos, tive vários encontros bacanas, encontros com ativistas, com lideranças, com intelectuais. Me encontrei com pessoas como o Danny Glover, com a Jodie Evans. Tive um encontro, para mim, assim, inesquecível com o Noam Chomsky. E em cada encontro desse, assim, uma aula não só política, social, econômica, mas uma aula de vida, né? São pessoas que há muito tempo lutam por causas e tem muito a ensinar para pessoas que, como eu, são mais jovens assim, e às vezes fica naquela ansiedade da luta, né, de como é que vai ser, e a gente fica com isso na cabeça de vitória, derrota, consegui, não consegui, tô mais longe, tô mais perto do meu objetivo. Então foi muito importante, muito importante. Muito bacana ver também a visão deles de Brasil. Eles têm uma visão talvez muito mais clara de Brasil do que a maior parte de nós que mora aqui, né? E essa lucidez, essa clareza que eles têm talvez venha exatamente do afastamento. Sabem de tudo o que está acontecendo no Brasil, dos planos do Bolsonaro, do Guedes, das confusões do Moro, e sabem no detalhe, assim, né? E novamente com uma visão que eu achei muito mais clara. Impressionante no geral lá fora, não só conversando com eles, mas com outras pessoas, como a imagem do Brasil assim tá super arranhada lá fora, né? A frase que eu mais ouvi era o seguinte: uns 10 anos atrás o Brasil era talvez o país mais respeitado do mundo e era o país com certeza sobre o qual mais se falava no mundo, né? E hoje o Brasil virou motivo de chacota, e vários deles citando a reunião do G20, dizendo como o Brasil foi motivo de chacota enfim, a representação que a gente teve lá no G20. E no meio dessa confusão eu voltei cheio de novidades para contar, e aí no dia que eu estava voltando, duas notícias que, poxa, foram super tristes assim. Primeiro, do falecimento do Paulo Henrique Amorim, uma notícia incrivelmente triste, porque no momento desse onde é tão importante, né, a crítica fundamentada, bem-humorada, contundente, etc. E a gente talvez não tenha tantas pessoas que têm espaço na mídia para fazer essa crítica. Não pessoas que não façam a crítica, mas que tenham espaço e essa capacidade toda, essa história de vida como do Paulo Henrique Amorim. Então isso me deixou muito triste. E logo em seguida a questão da votação da reforma da Previdência, aprovando a reforma da Previdência. E muita gente veio me pedir para, grava um vídeo sobre a reforma da Previdência, aí o que você acha? E até muita gente pedindo, grava sobre fulano de tal, sobre a fulana de tal que fez isso ou fez aquilo, etc. Muita gente pedindo, grava sobre a Tabata e etc. E eu tenho uma coisa na minha vida de nunca ir pro pessoal, né? Porque a Tabata isso ou aquilo, ou o deputado tal isso ou aquilo, ou o senador tal isso ou aquilo. Porque a pessoa, eu acho que para mim, eu nem conheço essas pessoas, uma boa parte delas, né? Eu nunca sentei para conversar na mesa, não sei, enfim, se o cara ou se a moça é uma pessoa legal, não é legal, se é cruel, não é cruel. Agora, sobre os argumentos a gente pode falar, sobre os posicionamentos e dar a nossa opinião. Então sempre é importante separar o pessoal, né? E eu falo isso daqui de uma posição de uma pessoa que sofre vários ataques pessoais, né? Então tem pessoas que nunca me viram na vida, não me conhecem, nunca sentaram para conversar comigo, e todo dia me mandam print de telas dessas pessoas que são economistas, né, famosas, às vezes trabalham em outras áreas, falam, não, porque o Eduardo é um oportunista, o Eduardo é isso, o Eduardo, a pessoa nem me conhece, né? Então eu poderia falar, mas esse dado que ele falou, esse raciocínio,
enfim, eu não concordo, porque podia ser até firme, assim, mas o Eduardo, né? Pessoas que não conhecem o Eduardo, falando do Eduardo é esquisito. Mas até isso foi legal lá, a conversa com o Noam Chomsky, né? Que eu pude ver com ele como isso é uma coisa que aconteceu com ele durante toda a vida dele. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui no vídeo para ficar melhor. Pronto, botei no modo avião, que aí garante que ninguém vai ligar durante a gravação do vídeo aqui. Mas até isso foi muito importante para mim, para poder ter forças para seguir nessa caminhada, assim, né? Porque às vezes não é fácil, né? Assim, todos somos humanos, né? A maior parte de nós não é psicopata, ou seja, não é frio em relação a tudo. Às vezes a gente fica chateado, irritado, nervoso, triste com comentários, com coisas que as pessoas falam que são não verdadeiras, né? Mas enfim, essa viagem me ajudou muito com isso. E aí, muita gente pedindo para falar sobre a reforma da Previdência, sobre essa votação. E o que eu pensava sobre tudo isso, o que eu pensava sobre a forma como isso passou, o número de votos, percentuais, os partidos que teoricamente não são partidos de oposição, como por exemplo o PDT e o PSB, que tiveram um percentual relevante do seu quadro votando a favor da reforma. E a primeira coisa que eu queria falar era o seguinte: começar pelo outro lado, né? Eu acho que a gente tem que começar assim, vendo que tem mais de 130 deputados que conseguiram, apesar de tudo, apesar da pressão da mídia, apesar da sedução de verbas bilionárias, né, que no final foram verbas bilionárias, apesar da pressão que existe dos seus eleitores que foram influenciados pela mídia, apesar de tudo isso, pensar no que era melhor para a população brasileira, né? Então, eu queria começar, em vez de lamentando a derrota, enaltecendo mais de 130 deputados que conseguiram vencer toda essa pressão e ser firmes ali na defesa do interesse da maior parte da população brasileira. Então, isso acho que tem que ser louvado, né? E aí comentar um pouco com vocês o seguinte: essa experiência toda de contato com o meio político é relativamente nova para mim, né? Eu, desde que alguns vídeos meus, alguns comentários meus, quando eu tinha entrado para a rádio, etc., começaram a ganhar uma certa exposição, principalmente nessa discussão política, eu fui apresentado ou fui procurado por vários políticos e comecei a conversar com deputados, senadores, deputados estaduais e assim, a mensagem que eu queria passar para vocês é o seguinte: o cara que está falando com vocês é um cara que imaginava que a maior parte dos políticos brasileiros estava lá para vantagem pessoal ou pelo poder pelo poder, etc. E eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas que eu conheci nesse meio político que realmente querem o melhor pro país, assim. E são pessoas que não necessariamente pensam igual uma outra. Claro, não tem duas pessoas que pensam igual. Aliás, quando você me critica, falando, eu gostava de tudo que você falou, mas isso que você falou agora, eu não te sigo mais, etc. E aí tem o seguinte, gente, você nunca vai encontrar um clone seu, entendeu? E esse é o segundo é o seguinte: eu nunca vou ser escravo seu, da sua opinião. Eu nunca vou ser escravo da opinião de uma pessoa que diz, se você não pensar isso, eu não te sigo. Então, se for assim, o Eduardo não serve para nada. Então, eu tenho que sempre ter essa independência de poder pensar o que eu acho mais coerente e não necessariamente tem que ser igual ao que você pensa. E isso que deveria ser a riqueza da história. Mas eu conheci um monte de gente lá e pessoas, eu aqui, enfim, até falaria alguns nomes, mas com certeza esqueceria alguns, porque tem sido assim um número tão grande de deputados e senadores com os quais eu tenho me comunicado quase que diariamente e discutindo caminhos para o país, dando opiniões, ouvindo opiniões, passando um pouco minha análise de conjuntura, minha análise econômica, às vezes até minha análise política. E pessoas como, para dar exemplo de vários partidos diferentes,
o deputado Henrique Fontana, a deputada Jandira Fegali, aliás, para mim, o exemplo de deputada que assim pensa o tempo inteiro no que é assim o melhor para o país, de uma capacidade técnica, estuda o tempo inteiro, analisa, sabe os números, os dados, ela com certeza um exemplo enorme. O Túlio Gadelha, que é uma pessoa com quem eu tenho me comunicado bastante, que tem sido incrível assim nessa discussão toda. O senador Paulo Paim, que desde o começo me acolheu, foi o primeiro que me levou lá para falar. O senador Randolfo Rodrigues, que tem uma atuação brilhante e também só pensa no que ele acha que é o melhor para essa maior parte da população brasileira que é desassistida. O senador Fabiano Contarato, a deputada Marília Reis, o deputado André Janones, um cara que é do Avante, um partido que votou todo a favor da reforma da Previdência. Ele, um cara que votou contra a reforma da Previdência. E outras pessoas que não são deputadas, nem senadores, mas são pessoas com as quais eu estive durante esse processo, e que eu acho que também vale a pena mencionar, porque são pessoas que eu não conhecia a intenção, conhecia ali de ver na propaganda política, etc. Uma delas, o Boulos, né, o Guilherme Boulos, para mim, a maior liderança popular que a gente tem no Brasil e mais incansável guerreiro que a gente tem, que viajou o país inteiro, assim, impressionante a energia desse cara e assim, a pureza de intenção que esse cara tem. Assim, o momento que eu tive com ele, conversamos bastante tempo, um cara absolutamente brilhante, tá? Inteligentíssimo, mais inteligente que 90% das pessoas que eu conheci no mercado financeiro, cheio de mestrado, doutorado, etc. Pô, o Boulos dá um banho nesse pessoal com a experiência de vida que ele tem, além da experiência acadêmica também, né? O Boulos é um cara que tem uma experiência acadêmica grande. O Ciro Gomes, com quem eu tenho conversado bastante, para mim é um cara que tem o melhor diagnóstico de país, assim, é um cara que tem um diagnóstico brilhante de país, e é um cara que lutou demais contra essa reforma da Previdência, mesmo tendo uma pressão muito grande de parte do eleitorado dele. E aí vários outros, deputado, o professor Israel, o Paulo Teixeira, enfim, é um número de pessoas, e pessoas, assim, eu não estou aqui para fazer propaganda dessas pessoas, mas para mostrar para vocês o seguinte: eu conversei com essas pessoas, eu estive com essas pessoas, eu estava, que nem vocês, do outro lado do balcão, sem conversar com elas até pouco tempo atrás, imaginando que político era tudo negócio de esquema. E tem gente que, assim, essa intenção que a gente fala na roda de bar, na mesa de jantar, com os amigos, poxa, ninguém tem lá que quer o melhor do Brasil, e na verdade os caras só estão lá por causa do interesse. Tem muita gente lá que quer o melhor mesmo, E aliás, eu acho que assim, hoje, olhando, né, com a experiência que eu tive, com as pessoas com as quais eu estive lá, eu meio que divido o grupo de deputados e senadores que a gente tem em 4 grupos, assim, né? Eu acho que tem um grupo que é um grupo que é até relevante, que está lá para defender mesmo os interesses da elite brasileira. Então, um grupo que foi colocado pela elite, foi bancada pela elite, tá lá todos os dias conversando, se reunindo com a elite brasileira, e tá lá para manter essa estrutura incrivelmente desigual e os benefícios da elite. Tentar buscar menos impostos para eles, fazer com que eles tenham, mas enfim, um sem número de benefícios, e ao mesmo tempo para botar ali uma capa, né, um teto em cima das pessoas que poderiam subir e ameaçá-las. Então tem um grupo que está ali para isso, com essa função. Tem um grupo de pessoas lá que claramente está lá para tirar vantagens pessoais mesmo, como eu achava que era todo mundo, mas por incrível que pareça, eu acho que esse grupo é até minoria, tá? Minoria mesmo, né? Sei lá, eu não chutaria um percentual aqui, mas um percentual menos da metade com certeza, sim, talvez menos de 1/4 das pessoas. E aí tem um grupo que é um grupo relevante de pessoas, das quais essas todas que eu citei, eu tenho hoje convicção que fazem parte, que são pessoas que têm uma visão do que é o melhor para o país. E o país, que eu digo, os 220 milhões de pessoas. E por que eu estou falando isso? Porque aí tem o 4º grupo, que é um grupo de pessoas que se elegeu com uma causa. Então, o pessoal, a bancada da educação, bancada evangélica, bancada da arma, bancada do agronegócio. E esse pessoal, apesar de às vezes muito bem intencionado, é um pessoal que eu acho, eu não queria usar a palavra perigoso, né? Mas é um pessoal
que muitas vezes falha em defender o interesse da nação, porque como ele vai lá por uma causa específica, ele está lá preparado para negociar. Por quê? Porque ele tem que ir lá cumprir a missão de fazer com que aquela causa passe. Que venham coisas boas para a educação, que venham coisas boas para liberar as armas, que venham coisas boas para o agronegócio. E às vezes causas até boas, como por exemplo eu falei da educação. Mas são pessoas que estão dispostas a negociar. Porque você vai para uma causa, você não está lá para o país. E aí vem o ponto principal, gente, em relação à reforma da Previdência. A conclusão que deveria ficar óbvia para todo mundo, devia ficar clara e transparente, límpida como água para todo mundo, é o seguinte: nós, como país, não estamos representados pelos deputados e senadores que a gente tem em Brasília. Não estamos. Um país com 51% de mulheres, um país com 54% de negros e pardos, um país, veja bem essa reforma da Previdência, 74% dos votos foi a favor da reforma, quase 75% dos votos foi a favor da reforma. A renda média dos 75% mais pobres do Brasil é de R$ 2.200. Vocês acham que essas pessoas que votaram a favor da reforma representam essas pessoas que ganham até R$ 2.200? É claro que não! Isso tem que ficar óbvio para todo mundo. Tem que ficar claro para todo mundo que no final, por causa dessa capacidade de negociar que essas pessoas que vão por uma causa têm, e aí o dinheiro vale muito nessa capacidade de negociar, porque você acaba fazendo os lobbies ou liberando emendas, etc. E o cara fala, pô, consegui o que eu queria, então beleza. Pô, e fora a bancada da elite e a bancada que quer negociar coisa própria, todas essas são influenciáveis pelo poder do dinheiro. Então é o seguinte, a gente tem um Congresso, uma Câmara e um Senado que efetivamente estão lá defendendo a minoria. E isso tem que ficar muito, 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 muito claro. Essa reforma mostra isso. 75% dos deputados votaram a favor de uma reforma que beneficia as pessoas mais ricas e só elas, que destrói a segurança social, a seguridade social da parcela mais pobre da população brasileira, que faz com que a maior parte das pessoas que poderiam ter direito a abono não tenham direito ao abono salarial. E quando tiverem direito ao abono salarial, não tenham garantido mais que vão ganhar um salário mínimo, que possam ganhar 12avos do salário mínimo. Faz com que os homens tenham que trabalhar mais 5 anos completos para poder garantir com a idade mínima. 5 anos completos com que as pessoas conseguem, na média, comprovar de contribuição por ano, significa, no caso dos homens, mais de 10 anos de trabalho. E isso, gente, para ganhar 60% da média. A gente está falando de pessoas que vão ter que trabalhar 75, 78, 80 anos de idade para ganhar 60% da média. As mulheres, elas vão ter que trabalhar 2 anos a mais para a idade mínima atingida. E ainda tem essa questão que os 2 anos a mais não são só 2 anos a mais, porque as mulheres têm essa carreira, essa vida laboral que não é só remunerada, tem a vida em casa, cuidando das crianças, cuidando da casa, fazendo almoço, limpando a casa. Num país machista como o Brasil, ganham muito menos que o homem, ou seja, a contribuição que tem ali também é menor, a média dos salários é menor, então tudo pior para elas. Gente, negros e mulheres foram os mais prejudicados com essa reforma. Por quê? Primeiro, negros porque são muito mais informais do que os brancos e agora tem que comprovar mais 5 anos para atingir a idade mínima, e a maior parte dos negros e pobres se aposentam pela idade mínima porque não consegue comprovar muitos anos de trabalho, e agora vai ficar praticamente impossível para eles. Então, agora é o seguinte, é meio que a escravidão mesmo. Ganha um pouco de dinheiro, mas é escravidão. Por quê? Os negros vão ter que trabalhar até o final da vida. E vão mesmo. É verdade isso. É verdade. As mulheres agora, além de nunca terem tido valorizado todo esse trabalho não remunerado que elas têm um salário muito menor que o dos homens. Eu falei, 75%
das pessoas do Brasil, dos mais pobres, tem uma renda média de R$ 2.200. A dos homens, 2.500, das mulheres, 2.000. A média dá 2.200. Olha só, gente. São essas mulheres que, além de já ter todos esses desafios, esses obstáculos, agora tem que trabalhar mais 2 anos num país como o Brasil. E aí é média. A mulher do Maranhão, a mulher do Acre, de vários lugares do país vão ter que se aposentar com a mesma idade da mulher daqui de São Paulo. É assim, é isso. O problema de média é isso. Todo mundo é igual, independente de condições absolutamente desiguais que a gente tem no Brasil. Mulheres e negros são os mais prejudicados dessa reforma. E ali, elas estavam representadas pelas pessoas que votaram? Não só fazer a conta simples que muita gente fala, qual é o percentual de mulheres que tem na Câmara e no Senado, qual é o percentual de negros, tudo bem, é até uma conta que é válida fazer, mas mesmo as mulheres e negros que estão lá, eles estão representados? Aliás, essa elite brasileira, essa classe, sim, a gente pode dizer opressora, mas parece comunista e trotskista, marxista, leninista, stalinista, usa o que você quiser, mas é o seguinte, a gente tem uma classe opressora e uma classe oprimida. A gente vive uma luta dos mais ricos com os mais pobres. Existe o nós e eles. Isso não é invenção de ninguém. Não é invenção do Lula, do PT, que quer botar um contra o outro. Existe. E essa reforma mostrou isso, como existe. Isso tem que ficar claro para todo mundo. Existe o nós e eles no país. Existe uma guerra para manter esses privilégios. E, aliás, um dos artifícios e, assim, inteligentíssimo, uma das estratégias das elites agora é o seguinte: vamos criar fundações, institutos que pegam líderes em comunidades mais pobres, etc., e a gente prepara eles. A partidária, não tem partido nenhum. E vamos pegar esses líderes dessas comunidades e vamos transformar eles em políticos para termos novos políticos no Brasil. Gente, será que eu falo isso já há um bom tempo? Será que ninguém parou para pensar o que é isso? Olha quem financia esses institutos, essas fundações. São as pessoas mais ricas do país. São as pessoas que são privilegiadas no país. Você acha que eles estão financiando para formar pessoas que vão defender os mais pobres e diminuir o lucro das empresas deles? Vocês acham isso? Vocês juram que acham que isso é possível? O que eles estão fazendo é o seguinte: eles estão fazendo o oprimido virar o hospedeiro do opressor. Porque quando você tem alguém que vem de uma comunidade mais pobre, que tem um histórico de vida sofrido, um histórico de vida junto com a população mais pobre, e faz com que essa pessoa esteja lá na Câmara ou no Senado e vote a favor de algo que beneficie os privilegiados, você está dando uma chancela. Você está pegando e você está fazendo um marketing da decisão espetacular para as pessoas privilegiadas, porque aí você fala, olha, ele já viveu a pobreza e está votando a favor disso, então isso é bom para você. Mas isso estava claro desde o início. Estava claro desde o início que a ideia de fazer essas fundações, esses institutos, era infiltrar opressores dentro dos oprimidos, disfarçados e sem eles saberem, às vezes super bem intencionados, mas você passa ali por um período de anos recebendo palestras do dono da empresa tal, do fundador da empresa tal, do fundador do banco tal, aí você vai para os Estados Unidos, vai para Cambridge, Oxford, vai para Harvard, vai para o MIT, não sei o quê. Quando você vê, você ainda se acha o cara que veio da comunidade carente, da favela, do movimento negro, etc., mas você já está legislando para o cara que te criou. É óbvio isso. E você acaba sendo uma propaganda que, infelizmente, faz com que muitas pessoas que deveriam ser protegidas por esses que tiveram a origem delas, sejam oprimidas por elas, mas estejam ali confiando. E não existe nada pior do que trair a confiança das pessoas. Nada. Nada pior do que trair a confiança das pessoas sofridas e que veem em você uma esperança de defender elas. Não existe argumento para dizer que essa reforma da Previdência vai melhorar a vida dos pobres. Não vai. Não vai. Ela só piora a vida dos pobres. É numérico, é matemático. E tem aqueles que dizem, mas existe uma questão fiscal e a gente precisa disso para a gente poder gerar mais empregos. As pessoas mais pobres do Brasil, elas precisam ter uma coisa na cabeça.
Não existem só duas opções. Ou você viver desempregado na miséria, ou ter uma pessoa muito rica que te dá a chance de ter um empregozinho onde você vai ganhar um saláriozinho e fazer ele ganhar mais lucro ainda. Não tem só essas duas opções, porque é isso que está sendo colocado na mesa. E aí é claro que as pessoas desempregadas falam, me dá esse empregozinho, por favor, que eu tenho que sustentar minha família. Existe outra opção. Existe uma opção de você que sabe produzir riqueza, que sabe operar a máquina, que sabe plantar no campo, que sabe dirigir as coisas que precisam ser dirigidas, onde você não tem um empregozinho, onde você tem um emprego decente, onde você ganha dinheiro de verdade, onde você compete com aquele cara mais rico que não sabe fazer nada, simplesmente porque você deveria ter esse mesmo direito. Onde você não ganha só mais educação para ser um escravo melhor, onde toda a produtividade que você gera mais vai para o cara que te emprega, onde você ganha educação e, ao mesmo tempo, acesso aos meios de produção, financiamento para poder comprar os meios de produção, onde você ganha um pedaço da produtividade que você gera mais e os lucros são mais distribuídos. Existe essa outra opção. E estão querendo falar para você que só existem duas opções. Ou você ser o cara que está ali desempregado, ou o cara que tem um empreguinho para você porque o super empresário é bonzinho e agora com menos custo, menos obrigações trabalhistas, etc., ele vai te dar essa chance. Não é esse o mundo pelo qual você tem que lutar? O mundo pelo qual você tem que lutar é um mundo onde você tenha verdadeiramente os mesmos direitos que esse outro cara que te explora. E isso não é ser comunista, isso é ser o seguinte... Isso é seguir a lei. Isso é ser humano. Isso é ser justo. Não caiam nessa lorota de que agora vão gerar mais empregos. Na escravidão não tinha desemprego, estava todo mundo empregado. Era bom a escravidão? Ah, mas o cara tinha ali o que comer. Gente, não podemos retroceder. Eu entrei no avião, vindo de Los Angeles para cá. Quando eu entrei, eu passei na primeira classe, assim, do avião, indo para minha cadeira, que era lá na classe econômica, perto lá do fundo do avião. E aí, quando eu passei na primeira classe, tinha um cara bem rico ali, estava na primeira classe, todo bem vestido, e o filho dele, um menino de uns 15 anos, assim, meio cabeludo, com aqueles fones de ouvido, meio, sei lá, geek, meio nerd, assim, garotada da cidade, que é todo mundo meio, assim, hoje em dia, tecnológica, etc., né, mas meio perdidão, assim. Aí o pai chegou, falou assim, foi ali que eu soube da notícia, ele falou assim, você viu que passou a reforma, né? Aí o filho falou, pois é, pai. Agora, o que a gente faz com esses 131, hein? Assim, que votaram contra. O que a gente faz com esses 131? Um menino de 15 anos, coitado, olha como já foi... já teve uma lavagem cerebral feita pelo pai, tratando os 131 que estão ali buscando algo que proteja a população como criminosos, como descartáveis, como um negócio meio que nazista, neonazista. O filho falando, vamos eliminar esses caras, o que a gente faz com esses 131? Eu não entendo como as pessoas não conseguem ver isso, talvez seja a única coisa boa desse momento que a gente está vivendo, a chance de poder ver isso. O evento que teve lá da maior corretora do Brasil, né? Aí chamaram, agora, teve há pouco tempo atrás, chamaram o Paulo Guedes para dar um discurso. Olha só, gente, o Paulo Guedes vai dar um discurso nesse evento da maior corretora do Brasil, que é sócia do maior banco do Brasil. 10 mil pessoas no público. Aí o Paulo Guedes fala assim, nós somos 200 milhões de trouxas e o Brasil tem esse problema que tem só 4 grandes bancos e nós vamos acabar com isso. Aí os 10 mil levantam e batem palma emocionado, parece que tinha gente chorando. Vocês acreditam que os 10 mil estão batendo palma porque ele realmente vai acabar com o poder dos 4 grandes bancos se um dos bancos é sócio deles? É claro que não. É claro que eles sabem que não tem verdade nenhuma nesse discurso, senão não estavam de pé batendo palma. Estavam preocupados com a cabeça baixa, falando, e agora? Como é que a gente vai fazer sem poder ter essa moleza toda? É claro, é isso que as pessoas têm que ver. As pessoas têm que conseguir ver com essa votação, as pessoas da reforma, as pessoas têm que conseguir ver quando um ministro da economia fala isso para um grupo de 10 mil pessoas que representam o que há de mais sério no país em termos de elemento concentrador de renda, em termos de elemento opressor, em termos de elemento que freia o crescimento do país e é aplaudido de pé por essas 10 mil pessoas. O Brasil tem que conseguir ver que ele não está representado no Congresso. Não está. Os deputados e senadores do Brasil, a sua maioria, não representam.
Porque estão ali ou para proteger a sua área e por proteger a sua área estão aptos a negociar, ou porque estão ali por benefício próprio, ou porque estão defendendo a elite. E, novamente, vamos tomar cuidado com as pessoas que vieram de comunidades mais pobres ou das pessoas que deveriam estar sendo protegidas, da maioria brasileira, mas foram doutrinadas por aqueles que são lá da elite. Vamos tomar... E não são pessoas mais, novamente, tira do pessoal. Não, eu não gosto de bom ou mal, o negócio é maniqueísta, eu não gosto dessa dicotomia de que esse cara é bom, esse cara é mau, mas os interesses que estão sendo defendidos não são o da maioria brasileira. E isso está claro nessa votação da reforma. Por isso, aqui ó, para vocês 131 que tiveram a coragem de enfrentar tudo isso, minhas palmas e meu compromisso, minha lealdade nessa luta. Isso não foi uma derrota. Isso não foi uma derrota simplesmente porque vendo ali o Noam Chomsky, conversando com ele com 12 anos de idade, começou a escrever os artigos dele e conseguiu ver o mundo com 12 anos de idade, saiu da bolha, saiu da Matrix e viu como é que o mundo funcionava. Ele tem 90 anos de idade e segue lutando. E a lição ali é o seguinte, é uma luta que não acaba nunca. Eu vou morrer lutando. Vocês que estiverem dispostos também vão morrer lutando. Não existe a linha de chegada onde venci ou não existe. A única maneira de nós que queremos um país mais justo, que pensamos quando a gente tenta decidir qual a melhor decisão para qualquer assunto que está sendo votado, no que é o melhor para os 220 milhões de brasileiros e brasileiras, para a maioria dessa população brasileira, a única derrota possível para nós é a de desistir. Se a gente não desistir, a gente não vai ter nunca sido derrotado. Então, vamos continuar lutando por esse país mais justo, conseguindo ver com clareza esse país que não é representado pelos seus políticos, o Brasil não é representado pelos seus políticos, não temos uma verdadeira democracia representativa, não temos, e o único jeito da gente fazer com que esse cenário mude é a gente mostrar para as pessoas, mostrar que é tão claro como a maior parte dos deputados votando contra a maior parte da população, mostrando que a aposentadoria ela deixa de existir para pobres, para negros, para boa parte das mulheres, mostrando para as pessoas que o ministro da Economia é aplaudido de pé por 10 mil pessoas do sistema financeiro, quando fala que vai acabar com a concorrência dos bancos, que o maior banco é sócio dessa corretora. É claro, é tão claro. Por isso que o Noam Chomsky fala no videozinho que eu até postei no meu Instagram, ele fala o seguinte, think like a child, pense como uma criança, pense simples e veja os absurdos que existem nesse país. Eu vi que existem muitos deputados e senadores que veem esses absurdos, que lutam contra esses absurdos. Tem outros deputados e senadores que estão lá com uma missão de manter esses absurdos. E com esses, infelizmente, eu acho que nunca vou conseguir me comunicar. Mas com vários outros, eu sei que eu posso me comunicar. Eu sei que vocês que também querem um país melhor podem se comunicar. E é nisso que a gente deve focar. Porque é aí que vai começar a mudança. Uma mudança que não acaba nunca. Novamente, não tem linha de chegada. Mas também não tem derrota se a gente não desiste. Vamos seguir firme nessa luta e lutar por um país mais justo para todo mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.